Fala pessoal, bem, vamos lá, vamos corrigir aí os exercícios da parte de probabilidade com união de eventos, né? Eu estou aqui com o livro também para me conseguir acompanhar, e aí a gente vai vendo como que está a nossa situação com relação ao conteúdo, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Correção, né? Exercício de probabilidade, união de eventos. Vamos lá. Número 1, uma questão do Enem. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses alunos, né, em duas línguas. Deixa eu pegar a caneta aqui para me ir marcando. Em duas línguas estrangeiras, no caso, inglês e espanhol. Então, a gente tem o conjunto aqui inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 alunos falam espanhol e 300 não falam qualquer um dos idiomas. Escolhendo um aluno dessa escola ao acaso, sabe-se que ele não fala inglês. Qual a probabilidade desse aluno fale espanhol? Então a gente sabe, né, que escolhendo qualquer um desses aí, né, a gente sabe que ele não fala inglês. Então ele quer que a gente faça, né, a probabilidade de falar espanhol. Primeiro a gente pode criar esse conjunto aqui, ó, que falam inglês, né, que falam espanhol e que não falam nenhuma das duas línguas. Aqui no meio, ó, essa área aqui, é a área que fala inglês e espanhol. E eu não sei quantos falam inglês e espanhol. Porém, eu tenho a quantidade total de alunos, a quantidade que fala de cada língua e a quantidade que não fala nenhum dos idiomas, né? Então, para mim saber qual seria esse valor de x, eu posso fazer 600 menos x, né? Porque 600 é o universo de todos que falam inglês, mais x, que é o total de que falam inglês e espanhol, mais 500 menos x, né? Que é o total que falam espanhol, mais 300 que não falam nada. Então, eu somei essa subtração aqui com essa e somei esse elemento com esse aqui, sendo que tudo isso é igual a 1.200, né? Vou operar, ó, vou jogar todo mundo que tem número para um lado, vou juntar o x do outro, vou subtrair, vou dividir, acabei achando o meu x igual a 200, né? Então, assim, nós temos que, ó, 1.200 de 600, né? Que é aqui, ó, é igual a 600 alunos não falam inglês, né? Porque eu tenho que não fala inglês, eu tenho esses daqui, que é 500 menos 200, que vai dar 300, e esses daqui, né? Eu tenho 300 que só falam espanhol e 300 que não falam nenhum idioma. Então, eu tenho 600 alunos que não falam inglês. Desses 600 alunos, né, 500 menos 200 é 300 que falam espanhol. Portanto, escolhendo aleatoriamente um aluno que não fala inglês, a probabilidade dele falar espanhol é de 300 de um universo de 600. Por quê? Porque eu tenho 600 que não falam inglês. Porém, eles são 300 que falam só espanhol e 300 que não falam nenhum idioma. E ele quer saber a probabilidade dentre os que não falam inglês de ser um aluno que fala só espanhol. Então, 300 que falam só espanhol de um universo de 600, simplificando aqui tudo, corto zero, simplifico por 3 aqui,
e por 3 aqui, acho o resultado de 1/2. Então, aí a alternativa letra A é a minha probabilidade de dentro dos alunos que não falam inglês, eu escolhendo aleatoriamente, eu pensar um aluno que fala espanhol. Número 2. Em um bairro de certa cidade há 300 habitantes, e ali circulam 3 jornais, Jornal A, Jornal B e Jornal C. Uma pesquisa de opinião revela que 120 leem Jornal A, 80 leem B, 60 leem Jornal C, 70 pessoas leem Jornal A e Jornal B, 45 pessoas leem Jornal A e Jornal C, 10 pessoas leem Jornal B e o Jornal C, e 5 pessoas leem os 3 jornais, Jornal A, Jornal B e Jornal C. Escolhendo ao acaso, né, um habitante deste bairro, calcule a probabilidade de que esse habitante... Aí ele me dá as alternativas que eu tenho que calcular. Lembrem que aqui, nas opções, ele não me deu nenhuma opção de que ninguém lê nenhum jornal. Então, dos 300... Dentre isso daí, a gente tem que ver quantos não leem jornal nenhuma, né? Sendo que a gente sabe que o total é de 300 e a gente tem aqui os valores que lê de habitantes que leem cada jornal, né? Então, a gente tem que ver essa diferença e ver o que vai faltar para 300. Quando a gente for fazer esse gráfico aqui, para a gente responder, é importante a gente sempre começar de dentro para fora. A gente sempre começa do espaço em que lê os 3 jornais, depois a gente passa do que lê o jornal de 2 a 2 e depois a gente passa do espaço que lê de cada jornal. Então, sempre de dentro para fora. Esse aqui é mais interior, e depois vem esses, aí depois vem esses valores, entenderam? Então, eu tenho aqui 5 leem os 2 jornais. Aí, eu tenho aqui, o jornal A e o jornal C. Jornal A e jornal C são 45, porém 5 leem os 3 jornais. Então, A e C é igual a 45 menos os 5 que leem os 3 jornais, que vai dar 40. Que está aqui, Aí vamos ver, entre o jornal B e o jornal C. Jornal B e jornal C são 5, são 10. Porém, 5 leem os 3 jornais e mais 5 leem só o jornal B e o jornal C. Aqui eu estou explicando como a gente chegou nesses resultados. Leem o jornal A e o jornal B, são 70. Só que eu já tenho 5 que leem os 3 jornais. Então, quem lê o jornal A e o jornal B são 65. E agora eu vou pegar os valores externos. Os valores externos são os que leem um de cada vez. Então, 120 leem o A. Porém, eu já tenho 65, 70, 110. Para 120, faltam 10. 80 leem o jornal B. E eu já tenho 65, 70, 75. Para 80, faltam 5. O jornal C ele é lido por 60 pessoas. Então, eu tenho 40, 45, 50, para 60 faltam 10. Eu sempre vou pegar os valores absolutos que eu tenho e vou diminuir os valores que são compartilhados, seja ele por 2 ou pelos 3 elementos, tá? Agora que eu já sei quantos só leem A, quantos só leem B, quantos só leem C e quantos compartilham a leitura com mais de um jornal, eu consigo responder isso aqui. E aí, eu somando, né? Quando eu somar isso tudo aqui, eu vou saber quantos não leem jornal nenhum. Então, 10,
40, 50, 60, 70, 70, 80, com 60, 8, 8, 16, 140. Então, eu tenho 140 leem algum jornal. Só que eu tenho um total de 300. Então, eu tenho 300, que é o total de pessoas que eu entrevistei. Desse total, né, menos 140 que leem um dos jornais, eu tenho que 160 não leem nenhum dos 3 jornais. Então, leia pelo menos um jornal. Aí, né, o total de maneiras que podemos escolher aleatoriamente, 300. A gente vai ter o total de maneiras que pode se escolher aleatoriamente um habitante desse bairro que leia pelo menos um jornal é de 140. Então, eu tenho 140, como a gente viu lá atrás, que leem pelo menos um jornal. E para me escolher na letra A, que pede que leia pelo menos um dos jornais, eu posso escolher qualquer um desses 140, né? Então, seria 140 de 300, que são as possibilidades de todos que eu entrevistei. Simples letra A, isso aqui, né? Simplificando isso aí, eu vou ficar com 7 sobre 15. Que aí eu vou simplificar esse zero com esse zero, simplifico por 2 em cima e por 2 embaixo. Então, eu fiquei com 7 sobre 15. Então, a probabilidade de escolher que desses entrevistados todos que leem pelo menos um dos jornais é 7 sobre 15. Letra B, que leia só um jornal. Aí eu tenho que considerar os que leem só um jornal. Eu desconsidero os que leem 2 jornais ou que leem os 3. Então, que leem os 2 jornais, só um jornal, eu tenho 10 que leem só A, 10 que leem só C e 5 que leem só B. Então, eu tenho 25 possibilidades que leem só um dos jornais. Então, para escolher de maneira aleatória um habitante desse bairro que só lê um dos jornais, eu tenho 10 que leem A, 5 que leem B e 10 que leem só o jornal C, num total de 25. Então, eu tenho 25 possibilidades de um universo de 300. Portanto, a probabilidade é de 25 por 300, né? Que se eu simplificar em cima e embaixo por 25, vai dar 1 sobre 12. Correto? Vamos para a letra C. Que leia apenas o jornal A. Que leia apenas o jornal A, são 10 indivíduos. Então, eu tenho 10 de um total de 300. Então, o total de maneiras que eu posso escolher aleatoriamente um habitante, né, desse bairro que leia apenas o jornal A é de 10, porque eu só tenho 10 pessoinhas que leem apenas o jornal A. Portanto, essa probabilidade é de 10 para 300, né, simplificando, de 1 para 30. Então, a cada 30 indivíduos, um lê o jornal A. Um só lê o jornal A, desculpa. Não é ler o jornal A, não. É só ler o jornal A. Que não leia jornal. Como a gente sabe, 160 não lê nenhum dos jornais. A gente tem que atentar a isso porque a gente teve que fazer o que cada jornal lê e subtrair para a gente saber quem não lê nada, né? Então, portanto, maneira de escolher aleatoriamente um habitante deste bairro que não lê jornal é de 160 possibilidades, que eu tenho 160 possibilidades, indivíduos, né, dessa entrevista não leem nenhum dos jornais. Portanto, essa probabilidade é de 160 para 300, simplificando por 20, vai dar, né, simplificando aqui e aqui, corto 0, simplifico por 2 aqui e por 2 aqui. Vai dar 8 sobre 15. Então, a possibilidade é de 8 sobre 15.
Se a questão me fala que eu preciso dar isso em porcentagem, é só eu pegar essas frações aqui, ó, e dividir. Ao dividir isso aqui, eu já vou sair com a porcentagem dessa probabilidade. Nesse caso aqui, a questão falou alguma coisa? Não, não falou. Então, se a questão não falou alguma coisa, eu posso deixar como fração mesmo. Aí a gente vê possibilidades de resultados favoráveis sobre possibilidade de resultados totais, né? Que esse daí é a nossa proporção, que é a probabilidade. Número 3. Outra questão do Enem. Um município de 628 km² é atendido por duas emissoras de rádio, cujas antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município. Conforme mostra a figura. Então, aqui a gente tem a figura, né? Aqui é o município, né? Essa linha aqui deve ser a linha de divisa, né? E aqui a gente tem as coberturas, né? De 10 quilômetros, né? A gente pode notar, ó, que as coberturas elas são semicírculos com raio 10, né? Para orçar um contato publicitário, uma agência precisa avaliar a probabilidade de que um morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área do alcance de pelo menos uma das emissoras. Essa possibilidade é então ela quer saber a área desse, mas a área desse de uma área de um total, né? Note que a probabilidade de um morador encontrar na área de alcance, se encontrar, né, na área de alcance de uma das emissoras será dada pela área das somas dos setores circulares, né? Que isso aqui é um setor circular, isso aqui é um setor circular, dividida pela área total do município. A soma dos setores circulares é igual à área de um semicírculo de raio de 10 quilômetros, ou seja, né, π vezes r sobre 2, que aí aqui a gente pode, a questão não fala, mas aqui a gente pode adotar π como 3,14, ou se vocês quiserem manter como π, pode manter, mas como a gente vai ter que fazer a probabilidade mais para frente, é só vocês adotarem um valor para π, seja ele 3, seja ele 3,14. 3,14 é um pouco mais correto, que é mais aproximado, mas se vocês botaram 3 também não está errado. Só vai dar uma diferencinha um pouquinho no cálculo da porcentagem aqui, que eu vou até fazer aqui para a gente ver quando usa o π 3, quanto que vai dar. Que aí vai dar 150 de 628, né? Aí eu vou ficar com π vezes 10 ao quadrado, né? Sobre 2. E aí eu vou ficar com 3,14 vezes 10 ao quadrado sobre 2, né? 10 ao quadrado é 100. Né? Que vai dar 314, né? Dividido por 2, 157. Então, eu tenho que a área da cobertura das duas emissoras dá 157 metros quadrados. E o município todo vai dar 628. Então, se eu quero saber a probabilidade dele estar na área dessas emissoras, né, que é o que a agência de publicidade quer saber, eu vou fazer a área favorável, né, que é os resultados favoráveis, que é 157 quilômetros, né? Na verdade, quilômetros, desculpa, aqui é quilômetros, aqui não é metro, não. Aqui é km ao quadrado.
Então, eu vou ficar com 157 de 628, que dá 0,25. Nesse caso aqui, como a resposta está em percentual, eu vou fazer, e 0,25 é igual a 25%. Se eu fizer com π igual a 3, eu não vou achar, eu vou achar a resposta aproximada, tá? Eu vou ficar com, se eu utilizando π igual a 3, eu vou ficar com, ó, π vezes 10 ao quadrado sobre 2 é igual a 3 vezes 100, aqui é 100, tá, gente? Sobre 2, que vai dar igual a 150. Então, 150 quilômetros quadrados vai ser a área, né, das duas torres, somando a área das duas torres. E a probabilidade de estar dentro da área de cobertura vai ser de 150 de um total de 628. De um total de 628, né? Que vai dar aproximadamente, né, 0,24, que é 0,23888, que é igual a 24%. Que aí não tem, né, nas nossas alternativas, mas, assim, como ele não dá o valor do π, se a gente usar 3, 24%. Né? Aí a gente tem que ver o entendimento em relação à alternativa, né? Não sei se marcaria 25 por ser mais próximo, não sei, aí depende muito. Mas aí usando o π igual a 3, 24%. Questão número 4. Essa questão é um pouquinho maior. Uma modalidade de jogo de pôquer, né? Não sei se vocês conhecem o jogo de pôquer. É um jogo de cartas muito popular nos Estados Unidos. Até aqui, acho que em São Paulo também tem bastante praticante, né? É muito comum no Brasil. No Brasil, geralmente, deve ser no São Paulo, que eu conheço pouca gente que jogue pôquer, né? Entre aqueles que não apreciam a modalidade Texas Hold'em, é jogado, né, como um baralho de 32 cartas, formado pelos 8 grupos seguintes: 7, 8, 9, 10, J, que é valete, dama, rei e ás. Observe que nessa modalidade, os jogos de pôquer não são usadas as cartas de número 2, 3, 4, 5 e 6. Cada grupo é formado por 4 naipes: copa, espada, ouro e paus. Nesse jogo, um full hand é um conjunto de 5 cartas, sendo 3 de um grupo e 2 de outro. Ó. 3 exemplo de full hand. 5 cartas, né? Um for é um conjunto de 5 cartas, sendo 4 de um grupo e uma de outro. 4 do grupo 8 e uma do grupo rei. 3 do grupo ás, 2 do grupo rei. Um straight flush, não sei se em inglês a pronúncia é assim não, tá, gente? É um conjunto de 5 cartas de um mesmo naipe e de grupos consecutivos, sendo que o ás pode servir como o menor ou maior carta. O ás pode ser colocado antes do 7 ou depois do K. Então, ó, a gente tem um grupo de 5 cartas, todas do mesmo naipe, exemplo de um Strange Flush. Com base no texto, nesse texto que a gente leu e nesses exemplos que a gente viu de combinações de carta,
Responda cada item seguinte. Todos a respeito desse baralho com 32 cartas. De quantos modos distintos podem ser formados um Strange Flush? No caso aí, ó, letra A. Podemos formar um Strange Flush com 4 naipes diferentes. Escolhido o naipe, podemos ter os seguintes Strange Flush. Começando com Ás, que aí vai Ás, 7, 8, 9, 10. Terminando com Ás, que vai do 10, Valete, Dama, Rei e o Ás. Sendo o Ás, 7, 8, 9, 10, J. Sem o Ás, no caso, né? 8, 9, 10, JK. 9, 10, JKQ. QK, desculpa. Que isso aqui é um Q, não é um K. Assim, temos 5 possibilidades, né? Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, teremos 4 vezes 5, que a gente tem 5 possibilidades de fazer um Strange Flush em 4 naipes. Então, 5 possibilidades 4 vezes. Então, eu tenho 20 maneiras de formar um Strange Flush. Né? Tá aqui. Letra B. Retirando as 5 cartas desse baralho ao acaso, qual a probabilidade de ocorrer um full hand? Full hand é esse aqui, que a gente tem 3 cartas do mesmo grupo e 2 de outro grupo. O número de maneiras de escolher 5 cartas em 32 dada por a combinação de 32 em 5, ó, que aí é 32 fatorial sobre 5 fatorial, né? Que vai dar 201.376. Podemos escolher o primeiro grupo, formar de 8 diferentes formas. Escolhido o primeiro grupo, podemos escolher o segundo grupo de 7 diferentes formas. Logo, teremos 8 vezes 7, 56 maneiras de escolher os grupos para formar o full hand. Escolhendo os grupos, né, nós temos combinação de 4 para 2. Aí fica 4 fatorial sobre 2 fatorial, igual a 6 maneiras de escolher os naipes do primeiro grupo. E naipe do primeiro grupo. E 4 para 3, né? 4 maneiras de escolher o naipe do segundo grupo. Logo, nós teremos 6 vezes 4, 24 maneiras de escolher os naipes dos grupos para formar um full hand. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de se obter um full hand é de 54 vezes 24, que é 1.344. Portanto, a probabilidade de ocorrer um full hand é de 1.344, né, que são as possibilidades favoráveis de uma possibilidade de combinações de 201.376. Então, eu tenho 0,667% de acontecer um full hand na minha mão logo de início. Né? Letra C, retirando essas 5 cartas desse baralho ao acaso, qual é a probabilidade de ocorrer um for? For é 4 cartas iguais do mesmo grupo e uma de um outro grupo. Então, ó, a gente já sabe a possibilidade de combinações, né, total, que é 201.376. Então, a gente só vai mudar, a gente vai ver a possibilidade dos grupos para a gente formar um for. Né? Podemos escolher o primeiro grupo de 8 formas diferentes, né, que são 8 grupos possíveis. A gente pode, com 8 grupos possíveis, a gente escolhe um grupo, né? Escolhido o primeiro grupo, podemos escolher o segundo grupo de 7 formas diferentes. Logo, teremos 8 vezes 7, 56. Essas são as possibilidades com relação aos grupos que a gente tem, que pode ter na nossa mão. E agora, dessa possibilidade dos grupos, a gente tem que ver a possibilidade das cartas. Escolhidos os grupos, nós temos combinação de 4 para 1,
4 maneiras de escolher os naipes do primeiro grupo e 4 para 4, no caso, uma maneira de escolher os naipes do segundo grupo, né? Porque um naipe ele tem que ter 4 elementos e o outro tem que ter um elemento só. Logo, teremos 4 vezes 1, que é 4 maneiras para escolher o naipe dos grupos para formar um for. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras para obter um for é 54, que é o número de formas que esses naipes podem, que esses grupos podem cair na minha mão, né? De 4 possibilidades da combinação das cartas. Então eu tenho 224 possibilidades de cair um for na minha mão logo de início, né? Portanto, a possibilidade de ocorrer um for é de 224, que é a nossa possibilidade favorável, de um total de 201.376, que vai dar 0,111%. Baixíssimo, né? Então, galera, esses exercícios aí de probabilidade com união de eventos, foi isso aí, é um exercício bem tranquilo de se fazer. Qualquer dúvida aí, me chamem, me mandem mensagem que eu dou um help para vocês. Grande abraço aí, espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus aí. Abração, até a próxima.